primeiro. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 8. Os irmãos conhecem a história de Daniel. Aqueles que não leram, provavelmente devem ter assistido, já algum filme ou alguma série aí na televisão a respeito da vida de Daniel. E esse evento aqui, irmãos, é aquele evento em que Daniel e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, não quiseram comer das finas iguarias do rei, tá? O jejum que o pessoal fala, o jejum de Daniel, Então, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-nos, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e os vinhos que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação aqui. Meus irmãos, Daniel viveu no reinado babilônico pelo menos um período de 6 reis importantes. E depois, quando a Pérsia invadiu a Babilônia e dominou a Babilônia, no reinado de Dario. Então Daniel esteve presente pelo menos no reinado de 7 reis importantes. A história de Daniel, ela é muito conhecida, e nós muitas vezes, lendo a vida de Daniel, nós nos atentamos muito para alguns eventos que aconteceram na vida de Daniel, e não paramos para observar coisas que são mais importantes e mais profundas. Na verdade, irmãos, uma coisa que nós precisamos corrigir na nossa vida é que nós valorizamos demais as experiências que nós temos com Deus, ou que as pessoas têm com Deus. E muitas vezes essas experiências, elas não se transformam em vivência, ou seja, elas não passam além de um evento na nossa vida. Delas nós lembramos, damos testemunhos delas, mas muitas vezes é um evento solto que aconteceu e depois não mais repetiu, ficou aquele evento na nossa vida, porque essas experiências com Deus não se tornaram em vivência, e por isso virou apenas um acontecimento nas nossas vidas. O grande problema com essas experiências, irmãos, é que elas têm um tempo de duração. Então elas vão acontecer na nossa vida, e elas não acontecerão repetidamente, elas não
se dão em continuidade, ou seja, nem o cristão não vive todo dia uma experiência marcante com Deus, uma experiência com o poder de Deus, para que ele então permaneça debaixo dessas experiências. E aí, isso faz parte do propósito de Deus, irmãos. Porque as experiências com Deus, se elas não forem algo a mais na nossa vida, se elas não se transformarem em algo a mais na nossa vida, ao invés de elas serem bênção na nossa vida, elas se transformam em problemas. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Uma pessoa que valoriza muito as experiências que tem com Deus, né, ou terá que buscar profundamente, imensamente, novas experiências para poder viver intimamente com Deus, ligado a Deus, para colocar sua vida em ordem diante de Deus, ou viver assim uma vida cristã ativa, ou então terá que fingir tê-las, para se manter num testemunho de um cristão ativo, de uma vida cristã ativa e viva. Então, isso é problema. E muitas vezes nós não paramos para pensar assim. Essa é a razão, irmãos, porque muitos cristãos andam em busca do poder de Deus, ao invés de conhecer a sua vontade, o seu propósito. Vem à igreja para buscar o poder de Deus para transformar alguma situação que ele está vivendo, ao invés de vir à igreja para conhecer o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. E assim, muitas vezes a igreja boa é aquela que disponibiliza o poder de Deus em eventos que vão acontecer repetidamente. Então tem que trazer o irmão fulano de tal que faz cura, o irmão que profetiza, o irmão que revela sonhos, o irmão que faz tal coisa, para que as pessoas vivam debaixo de experiências e para que a sua vida cristã fique assim. Aí, meus irmãos, é que acontece o problema. Porque tem cristão, irmãos, que só vive de testemunho de experiência no passado, de coisas que aconteceram. Vez ou outra a gente conversa com um cristão e ele lembra de coisas que aconteceram lá no passado. E aí diz assim, naquele tempo, uma vez na minha vida, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, mas isso não deu continuidade na sua vida, isso não mudou a sua situação diante de Deus. E aquilo ficou como um evento lá do passado que repetidamente vai ser lembrado, né? E aí várias vezes fala desses eventos. Ou então outros que vivem experiências e acham que são mais cristãos do que outros, porque estão tendo experiências com Deus e por isso eles são melhores, mais crentes, né? Mais consagrados do que outros. E os cristãos que não são tão maduros, muitas vezes se sentem diminuídos, às vezes têm até dúvida da sua fé, da sua experiência com Deus, de vida cristã, porque veem as pessoas dando testemunho de coisas que acontecem na vida deles e dizem assim, bom, mas isso não tem acontecido na minha vida, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou cristão mesmo? Você já viu pessoa fazendo isso? Né? As pessoas às vezes, ao ver os outros dando testemunhos, falando das coisas que eles estão experimentando com Deus, ou que experimentaram com Deus, e os cristãos são mais novos na fé, aí ficam às vezes questionando, será que eu sou cristão mesmo? Eu não estou vivendo essas experiências? Todo cristão vive essas experiências? Ou será que eu é que não sou crente, por isso eu não estou vivendo essas experiências? Irmãos, muitas vezes as pessoas estão confundindo a voz no seu coração e achando que a voz do seu coração é a voz de Deus. Vez ou outra a gente vê um cristão falando assim, Deus falou comigo, Deus me mandou dizer isso, né? E às vezes isso é só coisa das suas impressões ou do sentimento do seu coração. Deus não falou nada, a pessoa nem sabe por quê, irmãos, porque muitas vezes erram. Já vimos irmãos dizer, Deus me mostrou isso, Deus me falou isso, e no final era coisa errada, não aconteceu nada e não era nada daquilo. Então Deus erra, irmão. Deus não erra, é a impressão do coração. Então o problema das pessoas valorizarem, terem a sua vida debaixo de experiências, é que muitas vezes, por não tê-las,
Então, confundem aquilo que o seu coração está sentindo ou as suas impressões de certas circunstâncias na vida e acham que é Deus que está falando, ou é que Deus é que está movendo aquela situação. E às vezes falam coisas que Deus não falou. E às vezes pensam coisas que não foi Deus que tocou e que mexeu. Nós já, não sei se os irmãos já perceberam, mas a palavra de Deus diz que sinais é para aqueles que são fracos na fé, aqueles que são novos. Quem precisa de um sinal de Deus na sua vida para se manter na fé são os novos. Eis a razão por que, quando nós convertemos, nós tivemos muito mais eventos de Deus na nossa vida do que agora, depois de muito tempo na caminhada. Não é verdade? Quando nós convertemos, logo no início da fé, nós tínhamos muito mais eventos de Deus acontecendo na nossa vida do que nós temos hoje. O que aconteceu? E nós amadurecemos, irmãos. E por amadurecer na fé, nós não precisamos mais de sinais. Jesus diz assim, que o incrédulo é que precisa de um sinal para ele crer, para ele manter na fé. Nós que já somos maduros, nós não precisamos de sinais. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Então, nós temos que ter relacionamento com Deus e não eventos na nossa vida. Porque um evento, se ele não produzir algo mais na nossa vida, ele vai passar. É uma experiência apenas com Deus. Então, irmãos, nós precisamos pensar isso. O justo vive da fé e pela fé, e não das suas experiências, dos milagres ou dos sinais de Deus na vida. Com a fé, meus irmãos, e como a fé é o relacionamento com Deus, viver da fé é viver se relacionando com Deus, e não das experiências, ou milagres, ou situações esporádicas que Deus faz na nossa vida. Veja, irmãos, ninguém precisa de fé para ter uma experiência com o poder de Deus. Sim? Querem ver? Vou mostrar para os irmãos. Quantos dos leprosos tiveram experiência com Deus? Daqueles 10, com o poder de Deus. E quantos tinham fé? Então, ninguém precisa de fé para ter experiência com Deus. Quando um ímpio, um incrédulo, está lá no hospital e alguém ora por ele, Deus cura a vida dele, ele teve uma experiência com o poder de Deus na vida dele. E às vezes ele nem reconhece isso. Nós tivemos um caso aqui na igreja, de uma família toda, que viu o poder de Deus se manifestando na vida de um membro da família, restaurando, libertando, curando a pessoa, e ninguém se converteu. Foi um evento que aconteceu, um milagre, o poder de Deus manifestando ali, mas isso passou, irmãos. E outra, nós temos exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram experiência com o poder de Deus, e foi um evento apenas. Querem ver? Vamos pensar aqui, aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. O que mais tem na Bíblia a respeito daquela mulher, irmãos? Vamos pegar Zaqueu, não é? E outros homens da Bíblia. Aquele cego que foi curado de nascença, que estava lá no templo e disse, eu era cego, agora eu vejo. Qual outro evento que aconteceu, outra experiência que aquele homem teve com Deus, porque nem na Bíblia foi registrado nada disso. E outro, irmãos, os egípcios tiveram uma experiência com o poder de Deus, com as pragas e com a morte dos primogênitos. E o que isso produziu na vida deles, irmãos? Mais ainda, os israelitas no deserto, 40 anos eles viram o poder de Deus, e no entanto, meus irmãos, morreram por incredulidade. Só entrou na terra prometida os que tinham abaixo de 20 anos, e os outros mais velhos que vivenciaram e viram tudo aquilo que Deus fez no deserto. Está vendo, irmãos? Então, uma experiência com Deus, se ela não for algo mais na vida de um cristão, isso é um evento apenas. Por isso, irmãos, quem vive por experiência está andando como uma pessoa imatura na fé. Nós não podemos viver debaixo de experiências. Nós devemos viver, meus irmãos, guiados e relacionando com Deus. Mas aí você diz assim, pastor, então como que eu posso ter certeza de que eu sou um cristão?
Como que eu posso saber então que eu sou crente, se eu não estou vivendo essa experiência? E o senhor acabou de dizer que essas experiências não são garantias. Então, o que garante que eu sou um cristão verdadeiro? Então, eu quero falar com os irmãos aqui rapidamente 3 coisas. Primeira delas, irmãos, a primeira evidência de que eu sou um cristão verdadeiro é o testemunho interno do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o fato de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus é uma evidência de que nós somos filhos, nós somos crentes. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 8, o versículo 14 até o versículo 16, ele diz assim, que o Espírito de Deus agindo em nós testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a primeira evidência de que eu sou filho de Deus não é um acontecimento, uma experiência que eu vou ter com Deus, mas é a presença do Espírito Santo no meu coração, é o testemunho interno do Espírito Santo no nosso coração. Isso é que mostra que nós somos crentes. Então, se o Espírito Santo dirige sua vida, se o Espírito Santo fala ao seu coração, isso é evidência de que você é filho de Deus, que você é um cristão autêntico. Irmãos, nós sentimos isso quando nós estamos orando e sentimos que Deus está ouvindo a nossa oração. Quando nós lemos a Bíblia e a palavra de Deus fala no nosso coração, toca no nosso coração. Ou quando estamos louvando a Deus, estamos cantando um cântico e aquele cântico toca na nossa vida, toca no nosso interior, mexe conosco. Irmãos, é o Espírito de Deus agindo em nós. E Paulo diz que nós não estamos na carne, mas no Espírito de Deus. Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Então, a evidência de que nós somos cristãos é um testemunho interno do Espírito Santo, é lá no nosso coração. É quando ouvimos a palavra de Deus anunciada, essa palavra toca no nosso coração e a gente fica pensando assim: mas olha que palavra de Deus para a minha vida, é isso que eu preciso, é disso que eu estou necessitando na minha vida. Então, esse testemunho interno, irmãos, é a evidência de que eu sou cristão, de que eu sou filho de Deus, e não é vendo uma experiência apenas, irmãos. Então, quem está buscando experiência com Deus, está buscando coisa que não vai fazer sentido. Então, eu não preciso de experiência para Deus para me manter na fé, eu preciso do Espírito Santo agindo no meu coração, na minha vida. O mesmo porque, irmãos, tem pessoas que se dizem cristãos, que falam das suas experiências com Deus, mas essas pessoas não têm nada, às vezes, de Deus no coração deles, internamente. Então, uma experiência, irmão, que ela, se ela não transformar numa maneira de vida para o cristão, ela não tem valor nenhum. Foi um evento apenas que qualquer pessoa tem. Mas quando o Espírito Santo age no nosso coração, irmãos, ele conforta a alma, ele aquece a nossa fé, ele nos mantém ativos, ele nos dá segurança, ele nos dá certeza de que nós somos amados por Deus, ele nos dá garantias, irmãos, de que nossa vida está nas mãos do Senhor e que nada pode nos afastar do Senhor, que nada pode nos tirar do Senhor. O Espírito Santo está agindo na sua vida, irmão, e isso é prova de que você é filho de Deus. Nossas experiências não é com o poder de Deus, mas é com Deus agindo internamente no nosso coração. Quero dar um exemplo para os irmãos do apóstolo Paulo. Olha, o apóstolo Paulo, no início da sua vida cristã, quando ele se converteu lá na estrada de Damasco, houve, irmãos, eventos, acontecimentos na vida de Paulo marcantes com o poder de Deus. Por exemplo, vou citar um desses exemplos. Paulo foi curado da cegueira quando Ananias impôs a mão sobre ele. Paulo foi livrado dos judeus descendo um cesto pela muralha. Paulo foi livrado de uma tempestade, irmãos, de um naufrágio. Caiu numa ilha chamada Malta, e quando pegou numa víbora, a víbora mordeu Paulo e Paulo não morreu. Paulo foi apedrejado, irmãos, e morreu mesmo, de verdade, porque todos que estavam ali saíram e deixou Paulo lá morto,
E daí a pouco Paulo levantou, Deus o ressuscitou e levantou e pregava na palavra, na cidade. Paulo disse que pode ser nesse dia, nesse evento, Paulo disse que teve ao paraíso e ouviu coisas inefáveis. Irmãos, foram muitas experiências, mas olha, irmãos, no final da vida de Paulo, Paulo não deu testemunho dessas evidências, dessas experiências, mas deu testemunho, irmãos, da sua vida de fé e do seu relacionamento com Deus. Quando ele estava falando a Timóteo na segunda carta, ele virou para Timóteo e diz assim: olha, Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ele disse para Timóteo: Timóteo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, o dia de Cristo. Então, meus irmãos, o que mantinha Paulo na fé não eram as suas experiências, mas era a sua vida de relacionamento com Deus e a sua vida de fé. Qual é a primeira evidência de que nós somos cristãos, irmãos? O testemunho interno do Espírito Santo no nosso coração. Segunda evidência, meus irmãos, é ter a nossa vida transformada. Então veja, se uma experiência nossa com Deus não transformar a nossa vida, então ela não tem sentido, irmãos. Foi apenas uma bênção que nós recebemos de Deus. Então veja, se você recebe um livramento, se você recebe uma cura, se você recebe uma bênção de Deus na sua vida, é um evento que você recebeu de Deus, mas isso tem que mudar alguma coisa na sua vida. Senão, é uma experiência apenas. Então veja, Deus usa certas circunstâncias para mudar a nossa vida, transformar o nosso caráter. Nós temos amadurecido na fé, em obediência aos ensinos do Senhor, temos mudado nosso comportamento, nossos pensamentos, nossa linguagem, nossa postura diante das coisas erradas nessa vida. Então isso é evidência, irmãos, de que nós somos cristãos. Porque cristãos têm sua vida transformada dia a dia, transformados, irmãos, pela palavra de Deus, transformados, irmãos, pelo toque do Espírito Santo na nossa consciência e coração, transformados, irmãos, pelo amadurecimento, crescimento que nós vamos tendo na fé. Então o cristão, ele tem certeza de que ele é crente, que ele é cristão, porque sua vida, irmãos, a cada dia está sendo transformada e mudada, diferente, irmãos, daquelas pessoas que buscam apenas experiências com Deus, porque às vezes eles continuam agindo da mesma maneira. Eu já vi cristãos, irmãos, dando testemunho de coisas que a gente até às vezes duvida, de coisas que eles estão passando de experiência, mas você vai avaliar a vida dessa pessoa: são mal pagadores, são desobedientes a Deus, são maledicentes, falam mal dos outros, são mentirosos. Às vezes, irmãos, são pessoas que estão com mágoa no coração de outros cristãos, são pessoas que desejam mal para os outros. Então, que evidência, irmãos, que essa pessoa tem de que Deus está agindo na vida deles? Podem ter às vezes uma experiência com algum evento ou alguma coisa que Deus fez, mas se isso não mudar a vida deles, que razão Deus ia usar isso, irmãos? A Bíblia diz que Deus vai chover sobre maus e bons, ver o sol nascer sobre justos e injustos. Então qualquer pessoa pode ter uma experiência com Deus, mas o que é cristão, irmãos, uma experiência com Deus tem que mudar a sua vida, tem que transformar a sua vida, tem que produzir neles alguma coisa diferente através dessa experiência. Então, se Deus te deu um livramento, irmão, esse livramento tem que levar você a ser mais cristão, ser mais dedicado a Deus, buscar mais a Deus e também ser mais agradecido. Se Deus às vezes te concede uma bênção, isso tem que mover seu coração para você ter mais liberalidade, contribuir mais para o reino de Deus, ofertar mais, ajudar mais os outros que estão passando necessidade. Senão você recebeu a bênção para gastar consigo mesmo, recebeu a bênção para si mesmo. E irmãos, às vezes os eventos eles são individuais e para a própria pessoa. Então você está agindo na pessoa e isso não está provocando nada como consequência desse evento, então isso não teve sentido, foi uma experiência apenas. Mas sabe, irmãos, aqueles que têm mesmo suas vidas tocadas por Deus, suas vidas são transformadas por cada coisa que Deus tem feito,
tem suas vidas mudadas pela palavra de Deus, pelas provações que enfrentam, irmãos. Porque quando Deus está corrigindo nossa vida, a Bíblia diz assim que nós, quando somos provados, Deus nos testa, Deus nos prova, nós Ele sempre participando da sua divindade. Então Deus às vezes deixa coisas ruins acontecer na nossa vida. Às vezes os eventos de Deus na nossa vida, eles são também para nos corrigir, nos colocar no caminho. Então eles estão mudando nossa vida, estão transformando, e Deus está nos fazendo cada vez mais participantes da sua divindade. Sabe, irmãos, quando Deus fecha a mão e não nos abençoa, isso também é bênção, porque nos faz depender mais da sua graça. Porque se estiver tudo correndo bem conosco, com certeza nós estamos mais fracos na fé. Mas quando as coisas se tornam difíceis na nossa vida, nós dependemos mais de Deus, buscando mais a Deus. Então, irmãos, isso é evidência de que nós somos cristãos. Isso é evidência de que Deus está operando na nossa vida, que nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Por isso, irmãos, é parte do propósito de Deus nos tornar mais maduros. E cada dia, toda a experiência que nós estamos vivendo com Deus, essa experiência é para fazer isso na nossa vida. Porque o que nos mantém com Deus não é a experiência, mas o que nos mantém com Deus é o nosso relacionamento com Ele. Terceira coisa, irmãos. Terceira evidência. Primeiro eu disse, o testemunho interno no nosso coração. Segunda coisa, ter a nossa vida transformada, mudada pelo poder e pela graça de Deus. E terceiro, irmãos, no exercício dos dons e ministério. Crente que é mesmo crente de verdade, irmãos, deseja servir a Deus, deseja servir o corpo de Cristo e deseja servir a Deus no mundo. Então veja, irmãos, dons é para o serviço do corpo, mas ministério, irmãos, é para serviço lá fora. Quando Deus nos dá a graça de receber dons, irmãos, Deus deseja que nós usemos esses dons como evidência de que nós estamos no corpo, que nós fazemos parte do corpo e que nós estamos aqui para servir a Deus. Nós fazemos isso, irmãos, no exercício dos nossos dons. Cristãos que se recusam a servir a Deus, tem algo errado com eles. Aqueles que buscam experiências com Deus estão preocupados só com si mesmo, para aquilo que Deus vai fazer na vida deles. Mas aqueles que são crentes mesmo de verdade, irmãos, toda a situação em que eles estão vivendo de bênção de Deus na sua vida, isso transforma em algo que vai servir os outros, porque isso é evidência de que Deus está agindo em nós. E os dons, irmãos, o exercício dos dons é assim. Então quem é crente de verdade deseja servir o corpo, deseja servir os outros irmãos, deseja viver em comunhão, deseja abençoar a vida de outras pessoas. Deus não chamou ninguém para ficar apenas sentado num banco de igreja ouvindo a palavra dele, irmãos. Deus deseja que nós estejamos servindo a Deus. E os dons, irmãos, que Deus nos deu é para servir a Deus no corpo, ajudar os outros irmãos, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, servir a Deus, servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo dele. Por isso, irmãos, Deus está concedendo dons e talentos ao seu povo, para que eles possam servir a Deus. Mas, irmãos, Deus também concede-nos ministérios, e ministérios, irmãos, é tudo aquilo que nós fazemos e atos de bondade na vida daqueles que não são cristãos. Como evidência daquilo que Deus tem feito em nós queremos abençoar a vida de outras pessoas lá fora e falar desse amor e da graça de Deus na vida dele. Então são nossas atitudes para com eles, nossos atos de bondade, e neles revelamos, irmãos, que nós somos filhos do nosso Pai Celeste. Então o nosso ministério se cumpre, irmãos, com aqueles que estão fora do corpo, aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Agora, irmãos, veja que nós lemos um texto aqui que falou de uma experiência que Daniel teve, não é, irmãos? Mas veja, quem mais soube? Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos e sabedoria. Teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente e conhecimento de inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis se achavam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar.
Chame-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. Irmãos, mais tarde, Daniel foi livrado da cova dos leões, mas em nenhuma situação difícil no reino esses eventos foram mencionados. Mas o que foi que Daniel fez o povo lembrar de Daniel? O que havia na vida de Daniel que fez com que os reis o procurassem e que a rainha mãe aqui no texto mencionasse? Porque Daniel tinha nele o Espírito de Deus. Está vendo, irmãos? Como confirma tudo isso que nós estamos dizendo. Se uma experiência nossa com Deus, ela não se transformar numa vivência, então, irmãos, será apenas um evento na nossa vida. Ela tem que mexer conosco, irmãos. Ela tem que mexer internamente no nosso coração, confirmando que nós somos filhos de Deus. Ela que tem que transformar a nossa vida, e ela tem que ser usada para abençoar a vida de outras pessoas. Se um evento de Deus na sua vida não fizer nada disso com você, irmão, será apenas um evento e nada mais do que isso. E não é esse evento que revela que você é cristão, irmãos. Mas o que revela que você é filho de Deus é o Espírito de Deus agindo em você, é a mudança que Deus está operando na sua vida, que o testemunho que você está vivendo diante das outras pessoas, abençoando aqueles que são do corpo, com seus dons e talentos, e abençoando aqueles que são de fora, que ainda não conhecem a Deus. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e o quê? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que dependamos, irmãos, não das experiências, mas do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida de fé. Que as experiências de Deus na nossa vida sejam para produzir em nós um espírito mais excelente, pessoas mais usadas por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Ministério.